Olá, boa noite a todos. E hoje o nosso bate-papo é com a Luciane Gardim, fisioterapeuta. E o tema da nossa live é Quando o corpo acorda, a vida flui. Então, boa noite, Lu. Hoje a gente tem esse tema, né, que vai falar aí sobre qualidade de vida, sobre o acordar do corpo, né, fazendo a nossa vida fluir aí para uma qualidade de vida melhor. Isso. O tema da live é Quando o corpo acorda, a vida flui. E não tem como falar de corpo acordar sem falar de consciência corporal, consciência do movimento, do estar presente no aqui e agora, né? Sim. Ele tem totalmente coerência com isso. E é uma das coisas que a gente já vem falando há um tempo, né? Nessa questão da consciência, de você estar presente no seu dia a dia, de estar presente nas coisas que você está fazendo. E agora, só para a gente começar a ter uma percepção mesmo, será que a gente está presente no aqui e agora? Ou a gente entrou na live já pensando no que a gente vai ter que fazer daqui a pouco? A gente está presente no nosso corpo, como que o corpo está, se o corpo está bem posicionado no sofá ou na cadeira, ou se está tudo largadinho. Então, vamos ter um pouquinho dessa consciência, vamos perceber um pouquinho a nossa respiração como que está. Vamos se posicionar adequadamente, né? Para não sair da live com uma dor em algum lugar depois, né? E isso serve para todos os momentos, né, Lu? Que a gente Exatamente. Já tem gente que já está embaixo da coberta aí. Olha lá. Com esse friozinho, né? Enfim, mas até embaixo da coberta também tem posturas que a gente pode ficar para não sobrecarregar o corpo, né? E é bem comum, né? As pessoas já irem para a cama, leva o celular e deita de qualquer jeito, sobrecarrega a cervical. Exatamente. Né? Mas vamos colocar foco aqui. Consciência corporal, né? O corpo fala, né? E a gente tem que estar atento para as coisas que o corpo está falando, para os sinais que o corpo está dando no dia a dia. Em tudo que a gente faz, o corpo está dando sinal. Mesmo quando que a gente vai ter alguma lesão, vai ter algum problema, o corpo está avisando. Os problemas, a menos que seja mesmo num tombo, vamos colocar uma coisa mais simples. Assim, eu estou andando na rua, eu caí. Porque tinha uma pedra na calçada, porque tinha um buraco na calçada. Tá, aí eu estava andando e caí. Foi só um destino? Ou foi a falta de atenção minha que me levou a não ver aquela pedra, aquele buraco e me fez cair? Então, assim, a gente costuma jogar muito das responsabilidades que são nossas nos outros. E daí vem, eu estava andando na rua, tinha uma calçada que tinha um buraco, eu caí. O cara tem que também ter noção, né? Tá, tudo bem. O proprietário tem que ter noção da calçada, que ele tem que deixar uma calçada boa, que tem idosos, tem todo tipo de pessoa, crianças passando por ali. Mas também é responsabilidade sua também estar atento no que você está fazendo. Concorda? É muito verdade, porque em setembro do ano passado eu levei um tombo que até fiquei com uma sequela na minha mão, que eu caí, né? Mas analisando esse tombo, o que estava acontecendo? Eu estava andando rápido porque eu estava atrasada, ou seja, já saí de casa atrasada, né? Aí você já vai pensando no compromisso que você tem, que você vai chegar atrasada, e aí eu não vi, e o meu tênis enroscou numa emenda ali da calçada, e aí eu tive a queda. Então tem tudo a ver isso que você está dizendo. Então, É uma série de fatores, mas quando a gente não coloca atenção, aquilo que poderia ser evitado acaba acontecendo, né? exatamente. E daí agora, voltando para a relação da dor, da questão física mesmo, né?
O corpo, quando que a gente vai desenvolver uma tendinite, uma bursite, um processo inflamatório, o corpo começa a dar dicas também para a gente. Ele começa a dar sinais sutis. Então, nada começa com uma dor aguda de vez. Então, ele começa eu acordei, eu dormi bem à noite, mas eu acordei cansada. Aí depois eu começo, eu dormi bem à noite e tal, mas eu acordei com um pouco de dor no braço, a noite já não foi tão legal, que eu já tive um pouquinho de dor à noite e tal, eu já não consegui dormir tão bem que nem eu dormia antes. Aí aquela dor no fim não aparece só de manhã. Aí essa dor já começa a aparecer num período maior durante o dia. Aí, hoje eu tô com dor, mas amanhã eu não tô com dor, e eu vou deixando, vou levando para frente. Aí aí vai evoluindo, vai chegar num nível que essa dor, ela já fica mais frequente. Ela não é mais intermitente, uma hora dói, uma hora não dói. Ela começa a ser uma dor mais aguda. E aí, se eu não olho para ela, ela começa a interferir muito no meu sono. Aí eu começo a ter insônia, porque se eu durmo, eu acordo por causa da dor e eu não consigo mais dormir. Aí, se eu não consigo dormir, gera uma irritabilidade. Aí, com a irritabilidade, conforme a gente vai ficando irritada, tudo vai gerar o quê? Uma ansiedade. E gera um processo de ansiedade por causa de tudo isso. Então, assim, o corpo foi dando sinais ou a dor apareceu do nada? Não, foi dando sinais. E essa questão da ansiedade também, Lu, você já passa a ficar naquele processo de que você já vai dormir pensando que você vai ter a dor, então você já não vai dormir, porque já está esperando o que vai acontecer, e aí isso só vai piorando algo que já estava num processo de piorar mesmo, né? Que essa dor não foi tratada, a tendência é que isso piore. E aí adiciona aí essa ansiedade e a coisa ela fica numa proporção bem maior. Uhum. Aqui o Paulo falou que 2 semanas ele ficou com tosse, uma tossinha chata, daí ele resolveu ir no hospital e descobriu que estava com um princípio de uma pneumonia. Então, talvez se ele tivesse escutado melhor esse corpo, ele até escutou, porque ele viu que estava com uma tosse. Então, a pneumonia não veio do nada, o corpo foi dando sinais para ele de que tinha alguma coisa ali que não estava muito legal, né? Então, acaba indo bem nesses sinais que a gente está comentando aqui. E acho também, Lu, que a gente tem esse costume, vamos assim dizer, de não dar muita atenção para essas coisas, né? Não, é uma bobagem. Não é nada. Daqui a pouco já passa. A gente tem esse costume de minimizar as dores, né? De minimizar os problemas de saúde. Quando não, a gente deveria dar essa atenção, porque tudo que a gente resolve logo no início, né? É muito mais fácil a cura, né? É muito mais fácil aí de identificar o problema e de fazer um tratamento adequado. Sim, o corpo adoece quando a gente não presta atenção nele, porque os sinais ele deu. Sim. Ou quando não, muitas vezes a gente até percebeu o sinal, mas a gente não deu atenção devida, né? A gente não deu a importância que aquilo tem. Então, a partir de agora que a gente já tem essa consciência, né? Porque à medida que a gente começa a perceber isso, se a gente começa a negligenciar essa questão, aí você está procurando o seu problema. Porque você já sabe que o primeiro sinalzinho ali você tem que falar, opa, isso aqui é um alerta do meu corpo. O que está acontecendo aqui, né? Então, assim, a hora que a gente começa a prestar atenção nos primeiros sinais e a gente começa a se movimentar e a prestar atenção naquilo que está acontecendo, se a gente for atrás do problema, o problema vai se recuperar de uma forma mais fácil
e mais rápida, né? Se eu for logo no início comecei a ter dor, eu já venho procurar um tratamento, já vou perceber, ir atrás para ver o que realmente meu corpo está falando, então essa recuperação é muito mais rápida do que se eu deixar e ir para uma situação mais crônica, que o organismo vai responder de uma forma mais lenta do que quando que começa a lesão, a doença, né? Então, assim que a gente percebe os sinais, a gente precisa ir atrás e perceber bem essa questão do desconforto, a sensibilidade, né? Que a gente vai ter com isso. E muitas vezes a gente percebe o corpo está pedindo socorro, e daí qual que é o tratamento quando que o corpo pede socorro? Muitas vezes é o movimento. E a conexão, da gente a reconexão, né? O que isso está querendo me dizer? Então, eu parar e pensar, nossa, eu estou começando com cansaço, não estou dormindo bem. O que isso quer me dizer? Por que eu estou assim? Né? Muitas vezes pode ter a ver com a rotina, com os hábitos, né? Também. Por que a gente perde essa consciência? Então, a gente não fica mais tanto prestando atenção no corpo. Uma das causas é a vida corrida. Então, a gente está fazendo tudo no automático. E quando eu estou no automático, eu não estou prestando atenção no aqui e agora. Outra coisa é a gente querer trazer tudo para a gente. Então, assim... Querer abraçar o mundo, né? Querer resolver tudo. Exatamente. Até que ponto que eu me respeito, sabendo, até aqui eu posso, daqui em diante eu não posso. Quantas vezes a gente fala um sim querendo dizer um não? Né? Então, às vezes eu estou sobrecarregada, eu tenho minhas coisas para fazer, mas ao mesmo tempo vem alguém e fala assim, mas faz isso para mim, tal. Aí você fala assim, tá, pode deixar que eu faço. Aí você deixa as suas coisas para depois, para fazer o que a outra pessoa pediu, e aí a prioridade é sua ou a prioridade é do outro? Né? Você deixa o outro comandar o seu tempo, né? Que é tão precioso. Exatamente. E às vezes, para não desagradar o outro, a gente se desagrada e se deixa em segundo plano. Exatamente. E aí, assim, eu pensar em mim e me colocar como prioridade, eu estou sendo egoísta? Não. Não. Eu estou sendo coerente com aquilo que eu quero fazer e com o que eu penso e com o que eu me planejei. Então, não é que você vai falar, não, é o seguinte, eu preciso fazer isso agora. Quando eu voltar, eu faço. Que nem, minha prioridade agora é ir fazer um exercício, é ir para minha fisioterapia. Quando eu voltar, eu faço isso para você, tudo bem? Mas eu estou respeitando. É diferente que nem eu tive uma paciente que vira e mexe, ela me ligava desmarcando. Aí eu falei para ela, vamos pensar, qual que é a sua prioridade de vida? É pensar em você, ter um respeito pelo seu corpo, ter um corpo forte para poder cuidar de toda a família, ou não, é cuidar da família e esquecer de você. Porque à medida que você deixa você de lado, você adoece. Quando você adoecer, a família vai ter que se virar? Provavelmente, né? Vai ter. Vai. E você foi peça imprescindível lá, naquela hora? Não, porque eles vão ter que resolver, né? Vão ter que dar um jeito. Exatamente. Então, assim, a gente tem que começar a se priorizar. Então, o que é importante para mim hoje? E o que isso daí vai levar?
Se eu não fizer, o que é importante para mim? O que vai ocasionar na minha vida? Tá? Então, se eu não for fazer o meu exercício hoje, lá para frente, será que eu vou estar tão disposta, eu vou ter uma musculatura legal para eu poder fazer minhas atividades do dia a dia? Ou não? Né? Então, o egoísta não é quem pensa primeiro em si, e sim quem só pensa em si. Né? Então, a gente se colocar como prioridade, tá tudo certo. Então, esse daí é um dos... porque perdemos essa consciência, né? Então, primeiro é a questão de viver no automático e não se priorizar. Segundo, o envelhecimento. O envelhecimento, a gente tem que ter um envelhecimento de uma forma ativa, né? Porque quando a gente envelhece de uma forma inativa, sem fazer atividade, a gente acaba perdendo força muscular, a gente perde equilíbrio, a gente perde coordenação motora, a mobilidade das articulações começam a ficar menor, uma coisa muito é muito visível aqui na minha rotina do dia a dia, essa questão de tornozelo, né? Que eu comentei, você estava andando na rua, tal, virou, não viu o buraco, virou o pé. Com o passar dos anos, a tendência é a gente ter uma articulação do tornozelo um pouquinho mais rígida, se a gente não faz movimento nele, não trabalha essa mobilidade de tornozelo, não faz exercícios. Então, essa mobilidade do tornozelo ele fica mais rígido. E daí, na hora que a gente pisa, na hora que o idoso pisa num buraco, o tornozelo, ele não tem esse trabalho, então ele acaba caindo. Porque ele não conseguiu, a articulação não trabalhou da forma com que ela era para trabalhar. Acaba não tendo esse jogo que tem que ter para você poder se reequilibrar, né? Exatamente. Então, assim, se você faz uma atividade física, você fortalece essa musculatura vai te ajudar numa hora que você precise. O nosso corpo, ele é preguiçoso. Quanto menos você faz, menos ele quer fazer. E a inatividade, ela cria esse ciclo preguiçoso, né? Quanto menos eu faço, quanto menos eu me mexo, menos eu consigo perceber o meu corpo, menos confiança eu vou tendo no meu corpo, eu começo a ter medo, e daí eu vou parando. Então, aí eu tenho medo de cair, então eu já começo a me limitar e não saio mais para a rua, eu só fico dentro de casa, porque dentro de casa o risco de eu cair é menor, e daí eu vou deixando, vou voltando no ciclo, né? Menos eu me mexo, mais fraco vai ficando a musculatura, e vira esse ciclo viciante. Uma coisa assim, que eu percebi também, falando agora de mim mesmo, né? Eu já entrei nessa questão da pré-menopausa e eu fiquei 3 meses, na verdade foram 4 meses sem fazer atividade física. E daí veio calorão, veio dores no corpo, veio insônia e tal. Voltei com atividade física, tudo isso daí para mim já melhorou. Principalmente essa questão de acordar cansada também, de não ter... Porque a atividade física, ela vai mexer com os hormônios do corpo também. Além das serotoninas, né, dos hormônios do prazer, com a atividade física que ela gera e traz pra gente, ela mexe também nessa questão hormonal do organismo, né? E também a qualidade do sono, né? Que vai regular essa qualidade de sono também. Porque muitas vezes a gente acorda cansado porque o sono não foi reparador, né? Exatamente. O sono foi aquele sono quebrado, acordei 3 horas da manhã, né? Para ir no banheiro,
e depois não conseguir mais dormir. Então, aí você não tem, você dorme, mas não tem aquele ciclo para que você possa, seu corpo possa se recuperar. E a atividade física também vai ajudar nisso, né? É. Então, o corpo, quando ele não é usado, ele esquece como se movimenta, né? Conforme aquilo que eu falei do tornozelo. Quando não é usado, ele esquece o movimento. Então, é importante a gente envelhecer de uma forma ativa, fazendo os exercícios. Importante a gente se preparar hoje para o nosso envelhecimento. Não esperar quando eu for velha, eu começo a fazer exercício. Não. A gente tem que começar hoje. Para quê? Para a gente ter uma qualidade de vida boa lá na frente. Ontem mesmo eu estava vendo no Instagram, aquelas coisas que aparecem para a gente, um senhor de 95 anos completou uma prova de corrida. Então, assim, você fala, É possível, né? 90 anos já está entregue, não aguenta mais. Não, tem gente com 90 anos aí, com uma energia, fazendo tudo, com uma vida boa. Então, assim, isso depende do como que você está se preparando hoje para a sua velhice, né? Sim. Isso tem muito a ver com a atitude que você toma hoje, né? Você está falando do envelhecimento, dessa questão de você se preparar. Recentemente eu li um livro, para quem gosta de leitura, eu indico bastante. É um livro da doutora Ana Cláudia Arantes, Ana Cláudia Arantes Quintana, chama Para a Vida Toda Valer a Pena Viver. Então ela vai falar sobre o envelhecimento e de como você vai se preparar para esse envelhecimento, né? Então, não importa se você tem 40, 50, 60 anos, se não começou, comece, né? E aí ela vai falar dessa questão do sono e ela fala dessa atividade física para que você tenha autonomia. Quanto mais você trabalha aí a sua musculatura, mais autonomia você vai ter na velhice, né? Sem dúvida. Então, saindo da questão do envelhecimento e sedentarismo, né? A gente vai para o terceiro fator que faz com que a gente perca essa consciência corporal, né? São os sabotadores, né? Então, quantas vezes a gente diz por aí, é só uma dorzinha, não tenho tempo para me cuidar, não tenho tempo para ir para físio, para ver meu braço. Eu não tenho tempo para eu fazer atividade física. E aí eu vou retardando o tratamento, né? Como que a gente já falou, que o importante é quanto antes a gente começar com tudo, né? Qualquer atividade física, o quanto antes a gente começar, não só um tratamento, mas a atividade física também. E quem gosta de esporte também é esporte. Então a gente está colocando esse corpo em movimento e não ouvir aquela vozinha, né? Porque muitas vezes a gente até pensa, eu vou fazer atividade física, eu vou fazer meus exercícios, mas que depois que o que eu falo não é coerente com o que eu faço, né? Porque eu falo que eu vou fazer, mas eu nunca vou atrás e não faço. Nunca começa, né? Nunca começo. Então, o que eu penso tem que ser coerente com aquilo que eu faço. Eu tenho que me conectar com o que eu quero fazer e ir atrás dele, né? Fazer exercício sem desculpa. Eu não posso. Aí a gente vem para o movimento como forma de cura, né? Então, a gente já viu os sabotadores. Então, agora a gente vai ver que o quanto antes eu começar com a fisioterapia, no caso de uma dor, mais rápido vai ser o meu processo de recuperação, né? O porquê que esse processo é mais rápido quando eu venho numa fase aguda? Porque numa fase aguda, o corpo está num processo de defesa
e de reparo do organismo. Enquanto numa fase mais crônica, ele já formou umas fibroses ali, então ele não está mais na reparação. Então, aí o que eu preciso? Romper essas fibras para que eu faça com que o músculo comece a entrar nessa fase de reparo novamente. Né? Então, quanto antes eu vier, eu estando nessa fase aguda, eu vou ter uma maior irrigação da corrente sanguínea, né? Então, o sangue vai ter mais, o músculo vai receber mais sangue, vai ter uma maior liberação das substâncias responsáveis pela inflamação, né? Então, as ocitocinas, as histaminas, elas vão estar presentes ali em maior quantidade, ajudando no reparo do meu corpo. Enquanto que eu estou numa fase crônica, essas substâncias não estão em um número tão grande. Então, o meu tratamento vai demorar um pouquinho mais, porque eu não vou ter ajuda dessas substâncias, que na fase aguda eu tenho. São essenciais, né, Lu? Exatamente. A recuperação. Então a regeneração do tecido, ela fica mais fácil e mais rápida, né? Quanto mais cedo a gente cuida. Sim. Então a lesão no início, ela é mais simples de tratar, pela resposta biológica que a gente vai ter do nosso organismo. E além disso, quando que o paciente vem rápido, né? Ele não criou medo ainda. Aí quando eu fico lá um tempo, eu começo a criar um medo de me movimentar. Porque vai doer. Vai começar o exercício. Mas será? Eu sei que se eu levantar o braço, vai doer, então eu não quero levantar o braço agora. E é exatamente o oposto. Quando que a gente está numa fase aguda, você não vai levantar, mas você não vai deixar, não vai levantar, lógico, o braço ali no primeiro dia que vier, mas aos poucos a gente vai estar liberando essa articulação para que você tenha um movimento dela. Então você não vai deixar, e através do movimento a gente vai conseguir a recuperação do músculo, né? Não é deixando o segmento paradinho ali, segmento do corpo paradinho ali, que a gente vai conseguir uma regeneração total do músculo. A gente precisa do movimento, né? Então começa com um movimento curto, mas precisa ir acontecendo. Precisa movimentar, a gente precisa fazer algumas liberações, então precisa estar em movimento esse músculo. Nem que até para ter esse fortalecimento, né, Lu? Porque às vezes você fica ali com medo da dor, mas e aí fica parado e aí começa um processo de piora desse problema, né? E aí que pode até ter uma sequela aí de você ter um prejuízo aí no movimento, né? Se você não cuida. E assim, logo no começo, numa fase aguda, esse movimento, lógico que vai ser com o auxílio do profissional, né? Então a gente vai no limite da dor dele, vai trabalhando tal, até que a gente consiga uma amplitude. Agora, se ele fica em casa, a pessoa fica lá esperando o passador, esperando tal, ela vai vir com uma limitação e na hora que a gente for começar a movimentar, a gente vai ter que quebrar aquelas fibroses que eu já comentei para fazer com que o movimento aconteça. Né? E aí já é mais complicado, né? Então, é importante vir numa fase aguda e não numa crônica, para que o corpo não tenha essa questão das estruturas compensatórias já marcadas nele, né? Criar vícios de postura. Então, assim, um pé foi machucado, então ele vem mancando. Desequilíbrio musculares e mesmo a perda de mobilidade, né? Que a gente já comentou. Porque para evitar a dor, a pessoa acaba adotando uma postura diferente daquela que é a ideal, né? E aí vai Exatamente. andando torto,
enfim, sobrecarregando mais, e aí além de piorar aquele problema, acaba sobrecarregando o outro membro, né? No caso de perna. Sobrecarrega. Então, e para o idoso? Então, vamos voltar lá no idoso. Para o idoso, é importante ele começar a fazer uma atividade. Por exemplo, eu já estou com os meus 70, 80 anos. Adianta eu ir fazer uma atividade? Lógico. Acredito que sim. Lógico. O organismo, ele responde em qualquer idade. Certo? Eu vou primeiro começar classificando essa questão do idoso, né? Então, hoje, a gente classifica o idoso em três tipos. O idoso frágil. Quem que é o idoso frágil? É aquele que cai com facilidade, que sente fraqueza, que anda pouco, que muitas vezes ele precisa de ajuda para fazer as atividades do dia a dia. Então, o corpo dele já está mais vulnerável, né? Então, muitas vezes ele tá ficando muito tempo na cama ou muito tempo sentado porque ele está mais fraco. E aí, esse paciente, ele precisa fazer exercício? Ele precisa. Então, e muitas vezes a gente consegue tirar esse idoso dessa categoria frágil e passar ele para uma categoria de risco de fragilidade ou até de um idoso robusto mesmo, porque conforme o idoso ele tem condição de tá indo numa classificação subindo e está conseguindo fazer atividades físicas até indo para academia. Se ele começar, certo, né? Então, eu tô lá. Uma das coisas que eu vejo é assim, que tem alguns idosos que estão acamados e que contratam profissionais que não é o fisioterapeuta para tratar dele. Mas será que esse profissional, ele tem todo o gabarito, ele tem estudos para ver o que esse paciente pode estar fazendo? Já será que a hora dele trabalhar é essa? Ou a hora dele trabalhar é numa etapa mais à frente, né? Então, isso daí é muito comum da gente ver também, de profissionais que não são da área, estão atuando com um idoso que está nessa categoria de frágil. Essa categoria de frágil não é uma categoria da educação física, né? Porque a gente precisa fortalecer, a gente precisa fazer com que ele ganhe a musculatura, né? Que ele ganhe equilíbrio. Então, muitas vezes, eu já peguei paciente que estava na cama, que até outro profissional estava indo, e que tinha falado para a família, não vai mais sair da cama. E aí, a família me contratou. Falou, Lu, eu gostaria que você fosse fazer uma avaliação. Fui lá, tal. No dia eu olhei a paciente na cama. Fiz assim, viu? Mas por que ela está na cama? Ah, porque o outro profissional falou que ela não vai mais sair da cama. Fiz assim, peraí. Ela teve uma fratura de fêmur. Tudo bem que ela tem 90 anos, mas não quer dizer que ela vai ficar restrita ao leito o resto da vida, né? Vamos fortalecer. E daí tem toda essa questão de adaptação, né? Porque ela estava muito tempo deitada, para você trazer ela para a posição sentada, tem toda uma questão de adaptação, porque tem adaptação do organismo, adaptação da pressão, adaptação do corpo mesmo, né? Da musculatura do corpo conseguir manter você numa postura legal. Então, aí são passos que a gente vai dando, que vai trazendo ele o paciente para a posição sentada, depois a gente vai colocar ele na posição em pé, vai fortalecer, vai dar equilíbrio nessas duas posições, né? Tanto sentada como em pé, para depois a gente começar a colocar ele para andar de novo. Então, são passos que tem que ser dado e que não podem, são etapas que não podem ser puladas, né?
Você ia comentar alguma coisa, acho que eu te cortei, ou não? Não. E aí, e no caso dessa paciente, ela conseguiu evoluir. Conseguiu evoluir. Hoje ela está andando e só que assim, eu mantive ela no andador, mas por Uhum. uma questão de porque ela tem um pouquinho, ela tem um princípio de demência. Então, eu não dei a eu não deixei ela ter essa consciência total de que ela pode fazer tudo, porque eu poderia até ir mais do que eu fui no meu tratamento. Mas assim, Mas é uma questão de a gente tem que pensar segurança, no né? benefício também disso, né? Sim. Então, Que ela até precisa quando ter eu segurança posso dar a também, consciência, né? até quando eu posso dar consciência para essa paciente que ela pode estar andando sozinha? Qual o risco que ela vai ter dela estar andando sozinha, Perfeito. Sim. né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Até por uma questão de segurança, frente a algum risco que ela possa estar correndo, né? Sim, Se ela cai novamente, está sozinha ou já tem essa fratura, né? O que isso pode acarretar depois. exatamente. Mas essa é uma prova de que o músculo ele acaba respondendo Ele independente da responde. idade, né? Independente da Exatamente. idade, ele responde. Então, não tem essa de, já estou velho para começar, né? De jeito nenhum. E, e realmente foi só essa condição mesmo, porque se não fosse essa condição, talvez ela estaria até chegando num idoso robusto, Uhum. né? Não foi pela condição física ali da Física. queda, né? No caso, né? Exatamente. Foi pela questão da doença. De uma outra doença que não teve nada a ver com aquela questão. É, que daí a gente não tem como controlar também, né? Sim, sim. A segunda categoria de idoso é o idoso em risco de fragilidade. Então, é aquele idoso que ainda ele se vira sozinho, mas que ele mostra os sinais de alerta. E quais que são esses sinais de alerta? Ele anda devagar, ele cansa muito fácil, ele, ele sente alguma dor e ele fica mais parado, mais isolado. Então, essa questão do isolamento também faz com que o músculo não trabalhe, né? Porque eu não tenho estímulo, eu estou sozinho, então eu acabo ficando mais sentado, então eu acabo não movimentando muito meu corpo. Mas se eu fortalecer esse corpo, se eu trabalhar com exercícios, se eu trabalhar alimentação, né, que para qualquer uma das categorias é importante, né? Alimentação está associado com atividade física, né? E para que esse idoso também ganhe condições musculares para talvez ele estar fazendo uma ginástica. E o idoso robusto é aquele que vai para academia, é aquele senhorzinho de 95 anos que eu comentei que está fazendo, que foi fazer uma prova. Exatamente. É um idoso que tem autonomia e que ele se vira nas atividades de vida diária dele e está tudo certo com ele. Então, a gente tem que pensar hoje em que tipo de idoso que a gente vai querer ser lá para frente, né? Já pensou nisso? O adulto robusto é aquele que tem autonomia, né? Não depende de ninguém para fazer as atividades básicas, né? De se Exatamente. alimentar, ir ao banheiro, se vestir, né? Enfim. E que Quando tem uma... para isso, Ah, pode falar. e que Para para isso, isso aconteça, a gente tem que começar antes, né? Provavelmente esse senhor a vida inteira fez atividade física. Não foi uma coisa que ele começou agora. Ou se começou agora, e se começou com 70 anos, que tem muita gente que começa a atividade com 70 anos, você tem a possibilidade de estar com 80, com 90 anos, de uma forma bem melhor do que você estava com 70. com certeza.
Eu vi Eu uma tenho uma frase que hoje você é o mais novo que você vai ser do resto da sua vida. Então, é agora, né? Você exatamente. quer ter uma qualidade de vida daqui 5, 10 anos, então começa Eu agora, tenho se que não pensar, começou ainda. exatamente, eu tenho que pensar no hoje, como que eu tô, o que que eu tô querendo para mim lá para frente, né? Então, é aquela questão da gente olhar para o corpo consciente. Uhum. Lu, tem uma pergunta aqui, ó. Assim, para esse tipo de idoso, eu não sei se é o idoso de risco de fragilidade, porque foi antes de você falar do robusto, mas para esse tipo de idoso é recomendado físio ou pilates? Ah, eu acho que o idoso ou o outro, o idoso frágil. Eu acabei não vendo quando que foi essa Eu pergunta, falo se foi da, quando você estava falando do frágil ou do risco de fragilidade. então, o idoso frágil não. O idoso frágil começa com a fisioterapia mesmo. O idoso em risco também. É bom ele começar com a físio e da físio ir para o pilates. O frágil. É, O frágil. frágil é preferível começar com a físio e depois ir para o pilates. Que o frágil é aquele que está. Ah, não, mas sua mãe não é frágil. É que eu conheço a mãe dele. A sua mãe não, a sua mãe está num nível de risco de fragilidade, né? Ela tem a independência dela e ela consegue. O que ela precisa é fortalecer a musculatura e ganhar equilíbrio e coordenação, né? Que todo idoso, que é o que todo idoso precisa. Então, assim, para esse caso, a menos que a paciente não goste de ir para uma academia, que tem muitos idosos que não gostam de ir para a academia, aí vem para a físio e faz com a físio esse fortalecimento. Mas se é tranquilo ir para um pilates, para uma academia, pode ir para um pilates, para uma academia. É que eu conheço a mãe dele, por isso que eu estou falando isso. Mas aí tem que ser avaliado. Normalmente a gente avalia para ver como que tá a questão de coordenação, de equilíbrio, se ela tem condições já de ir para uma academia ou para um pilates, ou se precisa ficar aqui mesmo. Isso, mas eu falar isso para ela. Então, aí vai da consciência dela, Teimosia, né? né? Então. Então, daí vai de você conversar com ela e falar, viu, que idosa que a senhora vai querer ser? Quem que a senhora vai querer ser? A senhora vai querer ter autonomia lá na frente ou vai querer ficar na dependência de alguém? Então, se eu vou querer ter autonomia, eu preciso começar hoje. Agora, se eu quero ficar na dependência de filho, Ou aí de é livre-arbítrio cuidador, né? dela. Oi? De cuidador, né? Enfim, ter Ou de alguém cuidadores, exatamente. que vai ficar. Então, uma forma de você fazer com que eles pensem é colocar isso daí para ela mesmo. Que como a senhora quer envelhecer? Com saúde, indo passear, indo fazendo as suas coisas, ou vai querer envelhecer dentro da sua casa? Então, essa é uma forma de você fazer com que ela pense, com que ela tenha essa consciência que tudo a gente só consegue mudar a hora que a gente tem consciência. Se a gente não tem consciência, a gente não muda. E isso para tudo, né? E é sempre uma escolha individual, né, Lu? A gente não pode esperar que alguém vá fazer alguma coisa por nós, porque essa escolha é individual. Ninguém vai poder fazer o exercício físico por você. É a escolha dela, né? E à medida que eu escolho isso, eu vou ter uma consequência. Toda escolha gera uma consequência. A fisioterapia não é milagre também. O idoso ou a pessoa que vem para a fisioterapia, se ela não fizer a parte dela, não adianta depender só de mim. Então,
eu passo exercício, eu falo o que ela tem que fazer, mas se ela não tiver essa consciência de que a atividade física é importante, que o exercício é importante, ela não vai progredir, porque ela vai ficar na dependência. Eu costumo falar muito isso. Você vem aqui, você faz 1 hora em 24 horas de exercício, tá? Então, eu fui na casa do paciente, fiz 1 hora de exercício. Se ele passou as outras 23 horas deitado, sem se movimentar, só assistindo televisão, vou ganhar força? Não. Eu vou conseguir tirar esse paciente do frágil e passar ele para o risco de fragilidade? Dificilmente, né? Sim. Então, eu preciso, se ele ainda não tem essa condição, eu preciso de uma ajuda da equipe que está com ele. Então, no caso, assim, se tem enfermeiro, se tem cuidador, se tem a família, eu preciso da ajuda da família para estimular essa pessoa a fazer o que ela não está conseguindo fazer por si só ainda. É o conjunto. E à medida que o paciente tem essa consciência de que ele precisa fazer, ele precisa incorporar também essa consciência. Não é, tá, tudo bem, eu sei que eu preciso fazer, mas eu invento desculpas para não fazer. Não, eu sei que eu preciso fazer e eu vou vestir a camisa porque eu quero ser uma idosa robusta. Aí Então, entra a disciplina, né, Lu? Que é a aí entra a disciplina. É uma escolha, né? Eu estou fazendo não porque é gostosinho, estou fazendo porque é uma escolha. Porque é importante e é uma escolha que eu fiz um compromisso comigo mesmo. Com a pessoa que eu quero ser daqui tantos anos. Então, é aquela questão que eu comentei também antes, de você ser honesta com você mesma. Qual que é o meu objetivo? Eu estou coerente, minhas ações são coerentes ao meu objetivo ou não? Né? Eu acho que era mais ou menos isso. Uma coisa que eu vou comentar, até assim, muitas vezes, até o paciente vem aqui com uma dor, eu falando de um idoso mais que ele já tem a condição de vir para físico, que fortalece, tá? Que ele tem essa independência, mas ele não quer ir para academia, que nem eu tenho muitos pacientes que são nessa questão. Eles são idosos robustos, que eles fazem atividade, mas eles não gostam de ir para academia. Eles não gostam de ficar com muita gente. Então, vem aqui porque sou eu e eles trabalham, fazem um trabalho isolado, tal, e é tranquilo para todo mundo. Agora eu perdi o que eu ia falar, da engrenagem. Então, assim, esse paciente vem, faz exercício e tal, mas ele está sempre cansado, sempre com dor. Então, eu vou dar o exemplo de uma paciente que eu tenho. Então, ela vem com dor na cervical. Sempre dor na cervical, sempre dor em ombro, tal. Você vai, você faz a fisioterapia, ela tem mobilidade, ela faz os exercícios, mas a dor não passa. Aí, será que é só a fisioterapia ou tem alguma coisa além do que isso? Que não está deixando ela melhorar? Será que é só o físico? Emocional, né? Então, será que o corpo é só o físico ou o corpo entra o emocional? Será que o corpo entra esse lado sensitivo, né? Cognitivo, que é o pensamento. Exatamente. Então, a gente não é só o físico, a gente é um todo. Uhum. Então, quando a gente pensa no corpo, ele é corpo e mente, tá? Sim. Aí, o que acontece? Então, a paciente vem, ela faz, ela tem mobilidade, então, assim, da parte física tá tudo ok. Aí você vai investigar. É uma pessoa centralizadora em casa, ela toma conta de tudo, ela não deixa ninguém da casa
fazer nada, não deixa ninguém da casa se desenvolver, porque à medida que eu sou centralizador, eu não permito que as pessoas ao meu redor se desenvolvam, porque eu faço tudo por elas. Uhum. Tá? Então, aí eu sentei para conversar com ela e falei assim, viu, é o seguinte, vamos começar a delegar. Porque desse jeito não está dando. Você está sobrecarregando, você está carregando o mundo nas suas costas. A hora que a gente começa a ter dor nessa região aqui, a gente está pensando o que a gente está carregando? O que a gente não está deixando ir? E a gente está trazendo tudo para a gente. Né? Então, aí eu sentei com ela e falei assim, viu, o que você está carregando que essa dor não sai de você? Ela está carregando filhos, ela está carregando netos, ela está carregando marido, está carregando cachorro, gato, galinha, está carregando todo mundo. E aí eu sendo centralizadora, eu não delego, eu me sobrecarrego meu físico, sobrecarrego meu emocional e se deixar entra em depressão. Por quê? Aí ela começa a jogar a culpa nos outros. Não sou eu que sou centralizadora, são os outros que não me ajudam. Uhum. Calma. Será que são os outros que não te ajudam ou você não está deixando os outros te ajudar? Né? Muitas vezes a gente não deixa os outros ajudarem a gente não permite que os outros ajudem. E daí é uma outra questão de saber se olhar e de saber se respeitar. Até quanto é o meu limite? Então, assim, eu preciso me viver sobrecarregada no meu limite ou eu posso ter um tempo a mais para mim e fazer com que todo mundo coopere? Então, vamos delegar. Também tem uma coisa, né? Porque para cada pessoa que está sobrecarregada, tem alguma pessoa ou alguns que são folgados, né? Então, muitas vezes essa folga é porque a pessoa ela toma a frente, fala, ah, eu que vou fazer, deixa que eu faço, sendo que o outro é que deveria estar fazendo, né? Exatamente. Então, esse é o delegar. Mas é minha obrigação, vai depender só de mim, só eu posso fazer? Se não é, então outras pessoas podem fazer. Mas muitas vezes, como que eu faço? Então o outro fala, se ela está fazendo, ela está dando conta, eu não preciso fazer. Exatamente. Não é porque ele não quer fazer, é porque ela está dando conta. Sim. Porque ela está se colocando nesse papel de que eu vou e vou fazer, né? Mas ao custo, que é um custo caro, né? É um custo caro. Que é a sua saúde. Exatamente, porque vai chegar uma hora que você vai entrar em depressão, não vai estar aguentando, e aí você começa a berrar com todo mundo da casa. Ah, você não faz nada, você não sei o que tem. Mas peraí, vamos pensar aqui. Quem que está errado na história? É o outro que não está fazendo nada ou você que não falou para o outro, olha, eu estou precisando de ajuda, você pode me ajudar? Se posicionar, né? É o posicionamento. Exatamente. Então, assim, que nem com essa paciente, eu sentei e conversei com ela. Falei assim, então, a partir de agora, você vai sentar com a família, não no momento de estresse, que está todo mundo brigando, no momento calmo. E vai falar, vai expor, eu estou sobrecarregada, porque a família não sabe que você está sobrecarregada. Uhum. A família só escuta você falar, ai, que dor, ai, tenho dor. Mas não sabe que você está sobrecarregada. Porque você está fazendo, porque está tudo certo. E você reclamar que você tem dor, não quer dizer para a família que você está sobrecarregada. Sim. Só está escutando que tem dor. Ela tá com dor porque trabalhou, fez um monte de coisa e ficou cansado. E tá tudo certo, porque ela não pediu ajuda. Uhum. Né? Então, a hora que você coloca todo mundo, cada um dentro do seu quadradinho, então tá, vamos sentar e vamos conversar. Então tá, o marido vai cuidar do quintal, o filho vai cuidar do quarto, vai manter o quarto dele em ordem, não vai deixar mais roupa dele pela casa, o outro vai manter o quarto em ordem, vai cuidar das fezes do cachorro, o outro coloca cada um tendo uma responsabilidade na casa.
À medida que todo mundo tem a responsabilidade, a engrenagem vira, mas com todos girando junto. É diferente de uma centralizadora que a engrenagem vai girar só com ela. Né? Então, a gente tem que aprender também a delegar e a gente também tem que aprender a pedir desculpa, pedir ajuda. Sim. Né? Então, o nosso corpo exige isso. Então, é o respeito ao nosso corpo. Então, a gente precisa aprender a respeitar o nosso corpo. E a nossa mente também, né? Isso aí. Eu acho que o que eu tinha para falar era isso. E o nosso tempo já tá acabando também, Lu. Já, né? Já. Não sei se alguém tem alguma dúvida, queria colocar alguma coisa. Ou queira, enfim, comentar alguma coisa, a gente deixa em aberto aí, se alguém quiser fazer uma pergunta. Agora ou depois entrar em contato com a Lu, também a live vai ficar gravada, né? Para quem chegou depois ou não conseguiu ver desde o início, a live vai ficar gravada. E aí lá nos comentários vocês podem também continuar a conversa, né? Perguntar, interagir, que a Lu responde por lá. E lembrando que a fisioterapia não é só o corpo, não é só o físico, né? Não é vir para físio, eu faço o exercício e vou embora. Não, é um todo, né? Porque a gente é um todo. Então, a gente não é só o físico, a gente é o físico e o emocional. Que nem nesse caso que eu falei, se a gente não conversasse nesse momento, aqui ter esse momento de conversa, eu não estaria sabendo o que estava acontecendo na casa dela e eu não estaria conseguindo fazer com que ela progredisse e ela saísse desse ciclo que ela estava. Então, é muito importante a gente estar vendo as pessoas como um todo, né? Sim, importantíssimo. Tem um comentário aqui, Lu, para você. Estava vivendo assim até um tempo atrás, hoje aprendi a dividir, separar e principalmente aprender um pouco com cada aula. Agradeço muito pelas lives. E aqui Vanderleia. Gratidão, Vanderleia. Esclarecedora. Que bom que a gente está conseguindo ajudar vocês. E é isso. A ideia é essa mesmo, né, Lu? Vocês gostaram da live? Compartilhem. Marquem. Compartilha com aquela pessoa, marque as pessoas que vocês acham que seriam interessantes estar ouvindo isso também, porque é uma forma de levar, né, essa consciência para outras pessoas também, que não estão tendo essa oportunidade ou não estão tendo essa clareza nesse momento, né? Sem dúvida. Então é isso. E gratidão. Até a próxima. Obrigada a todos. Aí, a participação de todos e até a próxima quarta, né, Lu? Abraço. Tchau. Tchau. Obrigada, Lu. Nada, imagina.